a culpa não é da minha inabilidade de gestão, mas sim a culpa é do aparelho do Estado. Máquina pública é muito grande, inadministrável. Então, nem eu, nem ninguém conseguirá governar. Pense numa arrogância falar isso. Nem eu, nem ninguém. Meu Deus. A incompetência não tem incompetente. É incorpórea. É sempre de outros, anônimos, ou de entidades abstratas de médio ou de baixo escalão. Uma questão central que revela as raízes e a renitente constância da baixa capacidade pessoal e institucional do governo é o desprezo e o menosprezo e a péssima incompreensão acerca do planejamento público e das ciências e técnicas de governo. O livro, a obra intelectual. No setor público, o processo de planejamento se confunde com o próprio exercício do governo. É participando dentro do processo de planejamento e governando ao mesmo tempo. E aprendendo a planejar e aprendendo a governar tudo ao mesmo tempo. É uma aprendizagem sinérgica num contexto econômico de um país. Estamos falando dentro de um contexto macroeconômico. É tudo no agregado. É o governo federal administrando as relações sociais que interferem no mercado de trabalho, no mercado consumidor, no mercado de capitais e no próprio governo, na economia do setor público. 4 grandes mercados dão forma às relações, são contextos para a formação e a interação das relações sociais de mercado. Mercado de trabalho, mercado consumidor, mercado de capitais e mercado da economia do setor público. E no caso, este livro é uma obra que trata sobre o mercado da economia do setor público. Repetirei. Este livro, do autor professor Jackson Detone, trata de um dos 4 grandes mercados que dão forma à economia brasileira, no caso. E este livro trata da economia do setor público, do planejamento público, planejamento estratégico governamental. Então, um grande mercado, economia do setor público, da qual participam o Orçamento Geral da União, mais de 5 trilhões de reais, mais de 600 bilhões de reais de serviço da dívida pública para a administração da moeda nacional. Não é pouca coisa, muito pelo contrário. É o que de mais impactante há nas relações sociais para acontecerem as relações sociais de mercado no Brasil. Estamos falando da participação das famílias, empresas, bancos e governo, e no caso estamos falando de um governo federal, 27 governos estaduais e mais de 5.500 poucas prefeituras, governos municipais. Então, o governo do Estado no Brasil é muito poderoso. Vamos lá. No setor público, o processo de planejamento se confunde com o próprio exercício do governo, pois quem governa de fato precisa planejar sua ação sob pena de incorrer numa série de inconvenientes e problemas. Desde o desrespeito de limites legais, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, até a simples inefetividade na prestação do serviço público e na inépcia da administração da moeda nacional e na inabilidade para o gasto com investimento público em infraestrutura e gasto social. É por isso que, antes de debater os temas relacionados ao planejamento público ou governamental em si,
Antes de debater os temas relacionados ao planejamento público ou governamental em si, é necessário analisar a produção de políticas públicas e identificar a relação entre esses dois temas, que são totalmente interdependentes e às vezes demonstram equivalência teórica e prática. E tudo isso é uma interação de aprendizagem sinérgica, é governando e planejando ao mesmo tempo, e aprendendo a governar e aprendendo a planejar. Aprendizagem sinérgica, e no caso aqui, a nível governamental. Há muitos significados possíveis para a palavra planejamento. Nesta obra, adotaremos o adjetivo estratégico, isto é, focaremos nossa atenção nos processos mais complexos de governo relacionados à construção de uma visão de futuro de médio e longo prazos. Esse conceito se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração do... Me emocionei aqui porque ouvi uma palavra antecipadamente à execução da leitura. Isso é um problema. Sem ansiedade, Deus é maior. Deus é maior. Esse conceito se aproxima daquele utilizado na elaboração dos planos plurianuais, que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal, a cada 4 anos, para um período de 4 anos. Vejam o que o professor Jackson Detone quer afetar. Inteligência para a nossa formação cidadã, para que compreendamos sobre as coisas do plano plurianual. É a lei financeira mais importante que há, porque trata do planejamento de longo prazo. Como será a orientação orçamental para 2027? O PPA atual indica, porque projeta, cria cenários de futuro, trabalha com inclusão de investimentos de longo prazo e precisamos por demais de investimentos no Brasil. Temos uma economia com muito desemprego, com uma informalidade muito alta, o trabalho precário sorsobrando, abundando, em expansão, precariedade dos direitos e das garantias trabalhistas, que por decorrência mata de morte a previdência social. Então temos um Brasil com espaço enorme para fazer crescer a sua economia. Um hiato de produto entre menos 5% e menos 7%, quer dizer, era para estarmos crescendo ano a ano nosso PIB em 4,5%, 5,5%, mas, infelizmente, não. Tenhamos fé e esperança. O professor Jackson Detone nos traz luz. Olha que legal. Ele quer afetar a inteligência do plano plurianual e trazer conhecimento para a nossa formação cidadã. E no caso aqui neste espaço, neste canal, trata-se da formação da cidadania dos jovens participantes da atividade da Escola de Campeões. A atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Estamos indicando leituras sobre planejamento governamental com jovens socioeducandos. Coisa boa. Deus é bom, Deus é maior. Maravilha. Tudo na mais humildade e reverência, porque a humildade e a reverência é a garantia do sucesso. Deus é maior, toda honra e glória para Deus. A mim nada, Deus tudo. Voltando. Esse conceito de planejamento estratégico se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração dos planos plurianuais, que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal a cada 4 anos. Que beleza! Esse conceito, planejamento estratégico, se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração dos planos plurianuais que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal a cada 4 anos.